O verão escaldante de 1962 no Chile. Imagine-se sentado em um antigo cinema, onde imagens em preto e branco da seleção espanhola daquela época começam a ser exibidas através das lentes da memória. Era um time dos sonhos, mas com um destino cruel, uma coleção dos maiores jogadores da história do futebol, que, no entanto, não conseguiu alcançar a glória suprema. Mais de 60 anos se passaram, e aquelas atuações nos gramados sul-americanos são agora apenas tênues vestígios do tempo. Por trás da glória e das lágrimas da derrota, jazem 22 vidas com 22 destinos diferentes. Viajaremos juntos por cada capítulo do romance A Geração de 1962, para descobrir que o futebol não se resume a estatísticas, mas sim ao sopro do destino. Francisco Gento é um ícone absoluto de velocidade e elegância. Aos 28 anos, estava no auge da carreira, um terror para as defesas do mundo todo. Com pés extremamente rápidos e cruzamentos milimétricos, Gento era mais do que um simples ponta. Ele era a alma do ataque pelas laterais, capaz de mudar o rumo de uma partida com uma única arrancada. Sua atuação no Chile naquele ano, mesmo que a equipe não tenha ido longe, foi uma prova da classe de um craque mundial, um jogador que levou a filosofia de jogo do Real Madrid para o cenário internacional. Após o torneio de 1962, a carreira de Gento continuou a florescer de uma forma raramente vista na história do futebol. Ele se tornou o único jogador até hoje a conquistar 6 Copas da Europa, um recorde que parece inquebrável. Gento dedicou 18 anos de sua juventude ao Real Madrid, tornando-se um ícone imortal de lealdade. Fora de campo, Gento era um homem extremamente discreto e humilde. Ele não gostava dos holofotes ou de festas extravagantes. Sua alegria estava em estar com sua família e contribuir discretamente para o clube como embaixador, e mais tarde, como presidente honorário. Ele era amado por sua postura digna, sempre disposto a orientar gerações mais jovens como Raul e Zidane, com a experiência de alguém que havia vivenciado todas as glórias. O aspecto mais instigante é a conexão entre a imagem de um furacão feroz em campo e uma alma serena fora dele. Parece que Gento canalizava toda a sua energia e explosividade em suas arrancadas no gramado, para depois retornar à sua natureza de cavalheiro refinado e discreto ao sair dele. Contudo, essa jornada gloriosa, que durou quase um século, chegou a um fim abrupto. Em 18 de janeiro de 2022, Francisco Gento faleceu aos 88 anos em Madrid. Sua morte deixa um enorme vazio na história do futebol mundial, mas o legado de um furacão elegante viverá para sempre nos corações daqueles que amam o futebol bonito. Ferenc Puskás entrou em campo numa posição verdadeiramente especial. Aos 35 anos, já não era o jovem húngaro franzino de 1954, mas sim um experiente major com a camisa vermelha da Espanha. Embora sua velocidade tivesse diminuído, seu pé esquerdo continuava sendo uma maravilha do futebol, com chutes de trajetória incrível. Naquele time, Puskás servia como um pilar espiritual, um cérebro genial capaz de distribuir passes mortais a 40 metros de distância. Sua atuação no Chile foi a prova de que genialidade não tem idade e que a classe é algo que perdura para sempre. A vida de Puskás, após 1962, foi uma aventura dramática. Depois de se aposentar do Real Madrid em 1966, ele viajou pelo mundo como treinador, da Grécia, Egito e Paraguai à Austrália. Por onde passava, levava consigo sua filosofia de futebol ofensivo e vibrante e seu espírito generoso. Puskás era conhecido por sua extrema generosidade. Ele prontamente presenteava ex-companheiros de equipe necessitados com relógios caros ou dinheiro, sem hesitar. Sua vida privada estava intimamente ligada à sua esposa, Erzsébet, que o apoiou durante seus turbulentos anos de exílio. Ele sempre desejou retornar à sua terra natal, a Hungria, e finalmente, em seus últimos anos, foi recebido como um herói nacional em Budapeste. A imagem de um atacante letal com chutes estrondosos em campo parece ser o completo oposto de um Puskás gentil, amável e, de certa forma, vulnerável no dia a dia. Dia a dia. Ele era um artista dos gols,
mas também uma alma sempre perdida quando longe de sua terra natal. No entanto, essa jornada tumultuada terminou em uma tristeza imensurável. Em 17 de novembro de 2006, Ferenc Puskás faleceu aos 79 anos, vítima de Alzheimer e pneumonia. O legado que ele deixou não é apenas o título de artilheiro do século, mas também uma história de extraordinária resiliência de um homem que superou obstáculos políticos para se tornar um ícone global. Luís Soares era o poeta do futebol espanhol em 1962. Aos 27 anos, com a bola de ouro nas mãos, ele era a chave para o estilo de jogo da equipe. Soares possuía uma visão tática à frente de seu tempo, capaz de enxergar espaços que ninguém mais via e executar passes longos que furavam qualquer defesa. No calor do Chile, ele jogava como um artista regendo uma orquestra, calmo e orgulhoso. A atuação de Soares demonstrou brilhantemente o caráter de um grande jogador, alguém que jamais se deixou abater pela pressão. Após o sucesso nesta Copa do Mundo, a carreira de Luís Soares deu uma guinada notável, quando ele se transferiu para a Inter de Milão para construir o império da Grande Inter, ao lado de Helénio Herrera. Lá, conquistou inúmeros títulos da Liga dos Campeões e da UEFA, consolidando sua posição como o melhor meio-campista da Europa na época. Fora de campo, Soares era um indivíduo incrivelmente refinado, culturalmente culto e levava uma vida disciplinada. Dedicou grande parte do seu tempo ao estudo de táticas e, posteriormente, tornou-se um dos diretores técnicos mais respeitados do futebol mundial. Desfrutava de uma vida familiar tranquila em Milão, cidade que considerava seu segundo lar. Soares sempre manteve um equilíbrio perfeito entre o glamour dos gramados e sua vida privada. Participava de diversas atividades sociais, mas sempre se mantinha discreto e sincero. A conexão entre seu papel como arquiteto em campo e sua vida pessoal era clara. Ele sempre organizou sua vida de forma precisa e metódica, assim como orquestrava uma partida de futebol. Não era um homem de escândalos, mas sim um homem de valores intelectuais duradouros. No entanto, essa jornada intelectual teve que chegar ao fim. Em 9 de julho de 2023, Luís Soares faleceu aos 88 anos em Milão. Sua morte é uma grande perda, mas seus passes longos característicos serão sempre lembrados como um marco de beleza no futebol. Alfredo Di Stéfano personifica um paradoxo doloroso. Aos 35 anos, a maior lenda do Real Madrid foi convocada para a Copa do Mundo no Chile, mas uma lesão terrível o impediu de jogar sequer um minuto. Ele era a flecha de ouro, um jogador que podia atuar em qualquer posição em campo, de zagueiro a atacante, com energia inesgotável e uma visão de jogo muito à frente de seu tempo. Sua ausência enquanto seus companheiros jogavam é uma das maiores tragédias da história das Copas do Mundo. A imagem de Di Stéfano no banco de reservas naquele ano é um símbolo de impotência diante do destino. Após 1962, sua carreira no Real Madrid chegou gradualmente ao fim, mas seu prestígio jamais diminuiu. Di Stéfano fez a transição para treinador, levando várias equipes importantes, como Valência e Real Madrid, a conquistas estrondosas. Fora de campo, era uma pessoa de personalidade forte, franca e, por vezes, severa. Jamais tolerava preguiça ou superficialidade. Contudo, por trás dessa aparência austera, havia um homem que amava profundamente sua família e prezava os valores tradicionais. Sobreviveu ao terrível sequestro na Venezuela em 1963, um evento que mudou completamente sua perspectiva de vida e a segurança de sua família. Em seus últimos anos, foi homenageado como presidente honorário do Real Madrid, sempre presente nas cerimônias de assinatura de contratos de novos craques, como uma bênção do passado. A imagem de um guerreiro incansável em campo parecia permear estranhamente sua vida, enquanto ele lutava constantemente contra adversidades e desafios até o último momento.
Enquanto em campo era dominante e poderoso, fora dele, Di Stéfano era um homem compassivo que se importava profundamente com os menos favorecidos. No entanto, essa jornada tumultuada chegou ao fim. Em 7 de julho de 2014, Alfredo Di Stéfano faleceu aos 88 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Seu legado é uma filosofia de futebol total, onde o jogador deve ser tanto um artista quanto um guerreiro, um espírito que será para sempre a essência do estádio que leva seu nome. Joaquim Peiró era um verdadeiro matador na área. Aos 26 anos, apelidado de El Galgo, o cão, possuía uma velocidade explosiva e um faro de gol aguçado, raramente visto. Peiró marcou o único gol que ajudou a Espanha a derrotar o México, oferecendo uma réstia de esperança naquele torneio. Sua atuação foi repleta de coragem e garra, demonstrando o espírito de um jogador sempre pronto para se sacrificar por seu país. Ele não era apenas um atacante, mas um guerreiro que não parava de correr até o apito final. Após o sucesso no Chile, a carreira de Peiró deu uma guinada brilhante quando se mudou para a Itália. Ele se tornou um jogador fundamental para a Inter de Milão durante a era de ouro do clube, conquistando a Liga dos Campeões e inúmeros títulos da Série A. A vida de Peiró é um testemunho de superação. Depois de se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador e alcançou um sucesso incrível, principalmente ao levar o Málaga a novos patamares. Fora de campo, Peiró era um homem calmo, humilde e de fé inabalável. Ele equilibrava o glamour dos campos de futebol, dedicando tempo à família e participando de atividades beneficentes em sua cidade natal, Madrid. Ele sempre manteve um espírito jovem e uma paixão ardente pelo futebol, mesmo em seus últimos anos de carreira. O que nos faz refletir é o contraste entre um caçador feroz em campo e um homem gentil e calmo fora dele. Parece que o futebol era onde ele liberava sua energia mais poderosa e, ao voltar para casa, era um pai e avô carinhoso. No entanto, essa jornada de resiliência chegou a um fim abrupto. Em 18 de março de 2020, Joaquim Peiró faleceu aos 84 anos após uma longa doença. Sua morte em um momento em que o mundo enfrentava uma pandemia aumentou ainda mais a tristeza. Seu legado consiste em gols incríveis e um caráter nobre que continua a inspirar a geração mais jovem. Aos 27 anos, na Copa do Mundo de 1962, Luís Del Sol personificava a energia inesgotável do meio-campo espanhol. Os torcedores italianos mais tarde o apelidaram de Sette Polmoni, 7 pulmões, por sua incansável movimentação pelo campo. Naquela equipe, Del Sol era quem resolvia todos os problemas, atuando como elo entre a defesa e o ataque com um espírito combativo e aguerrido. Sua atuação no Chile demonstrou brilhantemente a identidade de um jogador que atuava com toda a sua garra e dedicação, sem medo de qualquer desafio. Após o torneio de 1962, Del Sol fez história ao se tornar o primeiro jogador espanhol a vestir a camisa da Juventus. Em Turim, ele se tornou uma lenda, a alma da velha senhora, por quase uma década. Fora de campo, Del Sol era uma pessoa extremamente simples e humilde. Ele não gostava do frenesi da mídia e sempre se concentrou em seu trabalho e família. Após se aposentar, retornou ao clube de sua cidade natal, o Real Betis, para trabalhar como treinador e diretor técnico, dedicando os últimos anos de sua carreira ao lugar onde tudo começou. Ele teve uma vida familiar feliz em Sevilha, onde era respeitado como um símbolo de lealdade. Del Sol também se envolveu ativamente em atividades sociais, especialmente apoiando a formação de jovens jogadores de futebol em áreas carentes. A ligação entre seu apelido em campo, 7 pulmões, e sua vida real era sua resiliência diante da adversidade. Ele enfrentava os altos e baixos da vida com a mesma calma e firmeza que demonstrava em campo.
Enquanto em campo era um guerreiro que jamais recuava, fora dele, Luís Del Sol era um homem afetuoso e incrivelmente empático. No entanto, essa jornada duradoura chegou ao fim. Em 20 de junho de 2021, Luís Del Sol faleceu aos 86 anos em Sevilha. Sua morte deixou torcedores na Espanha e na Itália profundamente tristes, encerrando o capítulo final de um dos maiores meio-campistas de todos os tempos. José Santamaria chegou à Copa do Mundo de 1962 aos 32 anos, com a vasta experiência de ter jogado por duas seleções diferentes, Uruguai e Espanha. Ele era um pilar na defesa, um zagueiro que jogava mais com a cabeça do que com a força física. Santamaria possuía excelente percepção situacional, estando sempre no lugar certo para neutralizar o perigo. Naquela equipe, ele comandava a defesa, demonstrando a compostura necessária sob a pressão de adversários fortes. Sua atuação no Chile foi a prova da experiência e da classe de um dos melhores zagueiros da história do Real Madrid. A carreira de Santamaria continuou a florescer após 1962, com mais títulos da La Liga e da Taça dos Campeões Europeus. Depois de se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador, culminando com a conquista da Copa do Mundo de 1982 pela seleção espanhola. Fora dos campos, Santamaria era um homem excepcionalmente culto, de gosto refinado e grande paixão pelas artes. Ele equilibrava sua vida participando de atividades culturais e sociais em Madrid. Tinha uma família feliz e era um pai exemplar, que sempre orientou seus filhos em direção a valores intelectuais. A maneira como lidou com as pressões de treinar a seleção demonstrava uma compostura extraordinária e a calma inerente a um líder defensivo. O mais valioso é a conexão entre seu papel como guardião em campo e sua vida pessoal. Santamaria sempre foi um defensor dos valores e da ética tradicionais do futebol. Enquanto em campo ele é um homem frio e implacável, fora dele, José Santamaria é um cavalheiro refinado e profundamente sincero. Hoje, aos 96 anos, ele ainda vive uma vida tranquila e acompanha regularmente o desempenho do Real Madrid. Sua trajetória é um testemunho de sabedoria e esforço incansável, continuando a inspirar jovens zagueiros em todo o mundo. Adelardo Rodrigues é um dos jovens talentos mais promissores da Espanha. Com seu jogo versátil e inteligente, além de um chute de longa distância temível, ele marcou um gol crucial contra o Brasil, provando que a idade não é um obstáculo para brilhar no maior palco do futebol mundial. Naquela seleção, Adelardo era a peça fundamental entre as linhas, jogando com muita garra e sem medo do contato físico. Sua atuação no Chile demonstrou brilhantemente o potencial de uma futura lenda. Após o torneio de 1962, Adelardo escreveu um dos capítulos mais belos da história do Atlético de Madrid, dedicando 17 anos ao clube. Tornou-se o jogador com mais partidas pelo clube em décadas, conquistando inúmeros títulos da La Liga e da Copa do Rei. Fora de campo, Adelardo era incrivelmente humilde e responsável. Dedicou-se a atividades de caridade, em particular ao Fundo Beneficente do Atlético de Madrid para ajudar crianças carentes. Teve uma vida familiar plena, sempre mantendo-se longe dos holofotes e preservando a imagem de jogador exemplar. Após se aposentar, continuou trabalhando para o clube em diversas funções, inspirando as gerações mais jovens com seu amor e lealdade. A conexão entre seu papel como elo em campo e sua vida pessoal é impressionante. Adelardo sempre foi um elo entre a comunidade e os corações dos amantes do futebol. Enquanto em campo ele é apaixonado e decisivo, fora dele, Adelardo é um homem afável e acessível, sempre cheio de energia positiva. Hoje, aos 86 anos, ele continua a desempenhar o papel de uma figura experiente e respeitada, um ícone vivo no Wanda Metropolitano. Cada vez que aparece em campo, os torcedores se lembram da era gloriosa dos colchoneros da qual ele fez parte. Henrique Collar chegou à Copa do Mundo de 1962 aos 27 anos, como capitão e coração do Atlético de Madrid. Era um ponta com um estilo de jogo habilidoso, técnica individual refinada e uma capacidade de cruzamento incrivelmente eficaz. Na seleção espanhola daquele ano,
Collor era a força motriz na ala, sempre sabendo como criar oportunidades de gol com seus dribles espontâneos. Sua atuação no Chile, apesar das dificuldades contra os altos defensores da equipe adversária, ainda demonstrou o orgulho de um filho de Madrid. A carreira de Collor continuou entrelaçada com os sucessos do Atlético de Madrid na década de 1960, onde ele e Peiró formaram a famosa dupla Collor-Peiró. Após se aposentar dos gramados, ele não optou pela carreira de treinador, mas sim pelo setor financeiro e bancário, demonstrando sua versatilidade e excelente capacidade de adaptação à vida pós-futebol. Fora dos campos, Collor é um homem extremamente educado, com um estilo de vida refinado e um profundo apreço pela amizade. Ele dedica grande parte do seu tempo à família e às atividades da Associação de Ex-Jogadores, sempre buscando manter os valores tradicionais do Rossoneri. É um marido e pai dedicado que incentiva seus filhos a perseguirem suas paixões de forma genuína. O que realmente nos faz refletir é a coerência entre a imagem de um capitão exemplar em campo e a de um cidadão modelo fora dele. Enquanto em campo era um artista extravagante, fora dele, Henrique Collor era um homem calmo com uma profunda filosofia de vida. Hoje, aos 91 anos, ele permanece saudável e comparece frequentemente aos eventos comemorativos do Atlético de Madrid. Cada passo dado por seus sucessores em campo parece carregar o fôlego e o espírito de El Niño de outrora, um homem que dedicou sua vida a enriquecer a história do futebol espanhol. Feliciano Rivilla, aos 25 anos no Chile, em 1962, foi um dos melhores laterais direitos que o futebol espanhol já produziu. Com seu jogo sólido e disciplinado, além de excelente percepção de jogo, ele era um defensor confiável na ala direita. Naquele time, Rivilla não se destacava particularmente em termos de gols, mas sua presença transmitia absoluta segurança aos seus companheiros mais à frente. Suas atuações demonstravam a resiliência inabalável de um defensor discreto que sempre fazia seu trabalho bem feito, sem precisar de elogios. Após 1962, Rivilla continuou a alcançar a glória com o Atlético de Madrid e, notavelmente, conquistou o Campeonato Europeu de 1964 com a seleção espanhola. Depois de se aposentar, tornou-se um empresário de sucesso e fundador da Associação Espanhola de Ex-Jogadores, dedicando grande parte do seu tempo a cuidar dos seus colegas na terceira idade. Fora dos campos, Rivilla era um homem generoso, realizando discretamente atividades de caridade sem buscar a atenção da mídia. Tinha uma vida familiar afetuosa e sempre valorizou a sinceridade e a gratidão. Sua capacidade de equilibrar a agitada carreira empresarial com a vida privada é uma prova da disciplina férrea forjada nos gramados do futebol. Sua carreira e vida foram um exemplo de dedicação silenciosa. Enquanto em campo era um herói silencioso, fora dele, Feliciano Rivilla também era um homem humilde, sempre apoiando os sucessos da comunidade. No entanto, essa jornada gloriosa chegou ao fim. Em 6 de novembro de 2017, Feliciano Rivilla faleceu aos 82 anos em Madrid. Sua morte deixou uma profunda tristeza, mas seus esforços na construção da Associação de Veteranos serão para sempre um legado valioso, beneficiando inúmeras gerações de jogadores que virão. Carmelo Cedrún era o último bastião de esperança. Aos 31 anos, ele possuía o espírito indomável do povo basco, com reflexos excepcionais e um domínio poderoso da área. Naquela seleção, Carmelo era mais do que apenas um goleiro. Ele era uma muralha impenetrável contra os ataques implacáveis do Brasil e do México. Sua atuação no Chile demonstrou brilhantemente a fibra de um verdadeiro goleiro, salvando inúmeros gols certos para sua equipe. Após o torneio de 1962, Carmelo continuou sua brilhante carreira no Athletic Bilbao antes de se tornar treinador. Ele transmitiu todas as suas habilidades e amor pelo futebol ao seu filho Andoni Cedrún, que mais tarde se tornou um goleiro renomado.
Fora de campo, Carmelo era incrivelmente franco, direto e sempre defendeu seus princípios. Ele viveu uma vida simples em Durango, dedicando-se à família e a hobbies pessoais como jardinagem e alpinismo. Ele sempre foi respeitado por sua integridade e paixão inabalável pelo futebol. Seu ativismo social se concentrou principalmente no apoio à comunidade de sua cidade natal, onde é considerado uma lenda viva. A ligação entre o seu papel como a última linha de defesa em campo e a sua vida pessoal reside na sua proteção e responsabilidade para com a família. Enquanto em campo era um guerreiro feroz no gol, fora dele, Carmelo Cedrum era um pai e avô carinhoso e afetuoso. Hoje, aos 95 anos, vive uma vida tranquila e continua a ser uma inspiração para os jovens goleiros de San Mamés. A sua trajetória é um testemunho de perseverança, uma figura imponente que continua a ser um exemplo para o futebol basco até hoje. Joan Segarra chegou à Copa do Mundo de 1962 aos 34 anos, o jogador mais velho e experiente da defesa. Apelidado de El Gran Capitán, o capitão do Barcelona, ele demonstrava serenidade e uma capacidade superior de leitura de jogo. Na seleção espanhola daquele ano, Segarra era o maestro da defesa, a voz mais influente na manutenção da disciplina. Sua atuação no Chile, apesar da diminuição de suas forças físicas, ainda era repleta da serenidade e da sabedoria de um zagueiro mestre. Após se aposentar em 1964, Segarra não abandonou o futebol, mas tornou-se um treinador de destaque nas categorias de base do Barcelona, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de talentos do clube. Fora de campo, era um homem extremamente culto e sereno, com uma profunda filosofia humanista. Sempre enfatizou o respeito pelos adversários e a honestidade no esporte. Segarra teve uma vida familiar tranquila. Era um avô carinhoso que frequentemente contava aos netos histórias das partidas acirradas do passado. A maneira como equilibrou seu status de lenda com uma vida privada simples lhe rendeu a admiração de todos. Passou seus últimos anos participando de atividades sociais locais, vivendo cercado pelo carinho de seus vizinhos e antigos torcedores. A imagem de um herói silencioso, liderando seus companheiros em campo, refletia, curiosamente, sua vida, já que ele sempre foi uma fonte de apoio moral para sua família e alunos. Enquanto em campo era um homem digno e disciplinado, fora dele, Joan Segarra era incrivelmente gentil e compassivo. No entanto, essa trajetória digna chegou ao fim. Em 3 de setembro de 2008, Joan Segarra faleceu aos 81 anos em Barcelona. Sua morte deixou uma dor imensurável, mas o nome Capitão permanecerá para sempre um símbolo de dedicação e caráter nobre na história do Barcelona.